E você conhece o Luva de Pedreiro? Luva de pedreiro라고 누군지 알아? Não conhece, não? Ai, graças a Deus. Nossa, que bom que é a vida dela. Como eu queria ser ela. Meu Deus do céu, faria de tudo pra trocar de corpo com ela agora. 너랑 몸 바꾸고 싶대. 너도 모르는 Continue 상대로. assim, viu, querida? 그렇게 잘해. Continue assim, 그래? pelo amor de 모르는 Deus, 상대로 그냥 continue 잘해. 누가 assim. 누군지. Tá, roda mais donate aí, roda mais donate. 나는 아직 한국이 들을 필요가 있어요. 죄송하면 죄송합니다. 한국이들을 아직은 싫어하나요? So, in my question, I'm just asking if you guys actually hate the Japanese or Japan already. 공부를 하고 있는데 한국말 공부를 하고 있는데 죄송하다. 그래서 한국말 잘 못해서. 근데 우리가 일본 사람들을 실제 싫어하냐? Ô, Sato. O que ele falou? Se a gente ele tá estudando coreano, ele pediu desculpa por não falar muito bem, e se a gente realmente odeia os japoneses por causa da guerra, né? Vocês odeiam os japoneses? 일본이랑 사이가 나쁘진 않은데 지금은 Agora a relação não tá uma relação muito ruim, tá normal. 역사 얘기로 가면 좋아할 수가 없어. Mas se for pra questão histórica, aí não tem paz, é guerra, é treta. Entendeu? Os japoneses, você entende que foi injusto com os sul-coreanos? 일본이 한국한테 불합리했다라고 생각을 해? 엄청. Muito. Pra caramba. É mesmo? O que Ué? aconteceu? 어떤 일들이 있었어? ela estudou bastante história, ela me explica muita coisa. Aí eu aqui, 일단 뭐 Primeiro. 한국은 역사 공부를 할 때 Na Coreia, quando o pessoal estuda história, 일제강점기에 대해서 굉장히 eles 크게 estudam 배우거든요. bastante sobre a época que o Japão estava meio que dominando a Coreia. 이게 불법적으로 일본이 우리나라에 침략해서 Porque o Japão, de uma forma irregular, invadiu a Coreia. 그래서 왕권을 무력화시키고 왕이 아이, 있었는데 Tinha o rei, mas tinha todo o poder do rei da Coreia. 그다음에 한국에 있는 모든 것들을 이제 다 그때 당시에 일본이 세계를 다 잡아먹으려고 E 했잖아요. naquela época o Japão estava querendo dominar o mundo todo, né? Então, eles estavam tirando todas as coisas da Coreia. 그래서 필요한 모든 자원을 한국에서 다 가져왔습니다. Então, tudo que eles precisavam, seja de matéria-prima, pessoa, eles arrancavam da Coreia. 어느 정도였냐면 밥그릇 Era até 숟가락까지 다 ponto 가져왔어요. eles roubarem prato, colher, o chocarag, né? Que agora o pessoal conhece aqui no Brasil como hashi, o palitinho. 그다음에 엄청 어린 여자애들까지 다 데려가서 성노예로 Eita, 시키고 pô. Aí levava crianças, né? Meninas muito jovens pra prostituição no Japão. Ah, Pra prostituição os infantil. japoneses invadiam a Coreia, roubavam tudo que tinha pra roubar e pegavam as crianças para estuprar. É que assim, teve um tempo, né, que eles dominaram meio que eles usam o termo colonizar, né, mas não é o termo colonizar, eles dominaram a Coreia durante um tempo, eles arrancavam tudo, até as crianças, pra usar como escravas sexuais. Um pouco antes da Primeira Guerra Mundial? 제 1차 세계대전 전이죠. 아니면 그 후예요. 2차 세계대전 2차 세계대전 전. 왜냐면 일본이 져가지고 아 한국이다. 그치 Um pouco antes da Segunda Guerra Mundial. Caramba, recente, então muito recente. recente. 그래서 그 최근에. 미국이 원자폭탄 떨어뜨려서 한국도 끝난 거죠 사실. Aí os Estados Unidos jogou as duas bombas, né, em Hiroshima e Nagasaki. Aí com essa desistência do Japão, né, de falar, pô, perdemos. Aí a Coreia também falou, a gente quer nossa independência. A gente sempre já foi independente, só que aquilo que já é nosso. Então Entendeu? os coreanos eram vítimas do Japão por muito tempo, assim, Sim. escravizados. Sim, escravizados. Tem até tem muitos documentários, se vocês procurarem aí, você encontra de monte. Que eles pegavam coreanos falando que ia pagar salário, ia, né, contratar como se fosse trabalho normal. Levavam pra fazer escavação de carvão, sabe? 그러니까 독일 나치가 유대인한테 했던 거랑 똑같아. É a mesma coisa que os nazistas faziam com os judeus, os japoneses faziam com os coreanos. 근데 Cara, 반성하지 않지. Mas até agora os japoneses eles não aceitam, eles não pedem desculpa por aquilo. Eles fingem que não aconteceu. Então eles meio que tudo falam, não, a gente pagou o salário que tinha que pagar, a gente contratou o serviço deles, eles vieram porque eles quiseram, né? E tem uma coisa que ela me falou, desculpa, que foi que
Isso eu fiquei muito encabulado. 그 약에 대해서 얘기할 거야. 왜 약? Os remédios do Japão são muito bons. Muito, muito bons. Mas eles melhoraram muito nessa época. Porque eles testavam nos coreanos os remédios. Então, por exemplo, tem um remédio para diarreia. Então, faz os coreanos comer, ver como é que é. Ah, beleza. Então, Usaram os coreanos de cobaia. exatamente. Testes. 마루타. eles têm um termo chamado 마루타, né? 그게 그 나무 무슨 의미였지 마루타가? 잘 모르겠어. Mas aí tem 실험하는 거지. tem um termo chamado 마루타 que é como se fosse cobaia, né? Cara, era até o ponto. Isso aqui, pra quem é muito jovem, não sei se pode falar isso, que é um pouco pesado, pode falar? Pô, claro, pode falar. Cara, isso aqui eu fiquei muito bravo quando eu vi. E isso tem documentado. Eles queriam ver até onde é o amor de uma mãe. Aí colocavam a mãe, que 엄마랑 간단하게 얘기하면서. Pegava a mãe, a filha, tipo, o filho, né, recém-nascido, colocava dentro de uma bola de ferro, começava a esquentar o chão. Aí eles queriam ver até onde é o amor de uma mãe. Aí ela ficava primeiro ela tentava fugir, né? Tentava correr, tal, sair, não conseguia. Só que uma hora ficava muito quente. Aí às vezes colocava o bebê no chão, pisava o bebê, porque eles queriam testar. Então, o amor de uma mãe, até tal grau, tanto tempo dentro dessa bola de ferro. Aí, então, beleza. Chegava nesse ponto. Então, quando matava o próprio filho, era- liberavam. Não. Eu só queria saber mesmo. Tipo, nem matava. Deixava os dois morrer. Só queria saber até onde é o amor de uma mãe. Esquentavam uma Esquentava jaula a bola de uma ferro. bola de ferro onde eles dois estavam inseridos, Ficava a mãe e o filho. e o bebê recém-nascido. Meu Deus. Então, era nesse ponto. Então, eles faziam tudo que é teste, tudo com as pessoas, tudo com coreano. Por isso que quando o pessoal fala historicamente, aí vira um negócio muito sério. Agora não, né? Agora virou uma relação não, tipo, normal, né? Por Mas exemplo, existe ainda um retrogosto. existe. 진짜 지독하게 괴롭혔어요. 우리 언어를 뺐고 문화를 다 뺐고. Isso aqui também é muito importante, porque o que normalmente os colonizadores fazem é só extrair o que eles querem e depois vão embora. Só que o que o Japão queria era anexar a Coreia ao Japão. Então, na época dos nossos avós, eles não podiam usar o próprio nome, tinha que meio que criar um nome em japonês. Não podia falar em coreano, tinha que usar japonês. Não podiam falar nada da cultura coreana, tudo japonês. Aí muitos dos nossos avós falam japonês por causa disso, porque eles foram obrigados a aprender. 말 Porque- 안 들으면 다 죽여. Aí se, por exemplo, você fala assim, quero continuar usando o meu idioma coreano, mata. Pronto. Não tem discussão. Entendeu? E tem um museu na Coreia que, né, eu tenho uma agência de viagem. Então a gente leva o pessoal do Brasil pra lá, pra conhecer a Coreia e tal. E no começo a gente levava para um museu, que era um presídio, que é um presídio japonês, que eles colocavam lá os presos coreanos que queriam meio que a liberdade da Coreia. E lá eles mostram lá tudo, o que tem o que eles faziam com as pessoas aqui, como eles torturavam, quem morreu, como morreu. E a gente ia lá, só que a gente não vai mais porque é muito pesado. As pessoas iam lá e tinha pessoa que vomitava, chorava, passava mal, assim, porque tem gente que é mais sensível, né, a essa questão. Mas é a realidade. Mas é realidade, aconteceu. 100% real. 100% real. Você vê os documentos, as fotos, as imagens, tem tudo lá. Entendeu? Cara, era muito pesado. Muito pesado. Terrível, hein? Muito E pesado. como que eu sinto que o mundo não fala muito disso, mas foi uma crueldade absurda, quase como 세상에서 o 참 이런 얘기 잘 안 nazismo 한다고. contra os 거의 그냥 judeus. 진짜 나치가 유대인들 다 했던 것처럼. 그럴 수밖에 없는 게 그 원자 폭탄이 터져서 어쩔 수 없이 일본이 갑자기 패배를 했잖아요. Aí, isso naturalmente aconteceu porque depois que caiu as duas bombas no Japão, o Japão perdeu a guerra. 그래서 우리가 그 일제 강점기 당시에 친일파라고 일본의 편을 들어서 돈을 막 모으던 한국인들이 있었어요. 앞잡이들. Porque tiveram alguns traidores nacionais que naquela época meio que começaram a ganhar muito dinheiro vendendo o país pro Japão. Tipo, ficando do lado deles. 몇몇의 아주 소수. Algumas pessoas, né? 근데 문제는 갑자기 우리가 광복을 맞이했으니까 그 사람들 청산을 못했어요. Porque naquela época, quando a bomba estourou, a Coreia ficou independente, né? De repente. Foi muito repentino. Então não conseguiu julgar esses traidores nacionais. 청산을 하려고 할 때 우리나라에 이제 소련이랑 미국이 들어오면서 6.25가 터졌지. Aí quando eles queriam, então beleza, bora organizar isso aqui.
Mas aí foi quando começou a guerra entre a Coreia, que aí na época a União Soviética fez a cabeça da Coreia do Norte né, aí ficou essa guerra do Sul com o apoio dos Estados Unidos e o Norte com o apoio da União Soviética, e começou uma guerra sem conseguir organizar tudo. 그래서 a casa, né? 아직까지도 그 친일파의 후손들이 그 위에 많아요, 상류층에. E aí, ainda, né, nos dias atuais, tem muitas empresas que são empresas que começaram a ganhar dinheiro naquela época do Japão. Começou a ganhar dinheiro naquela época, aí cresceu, e como essa elite é quem tem o poder agora, tem muito poder, e querendo ou não, os avós, né, os pais, são pessoas que venderam o país, eles ficam quietinhos. Falam, ó... 그래서 그들끼리 entendeu? 역사를 그냥 묻어버려요. Aí eles vão tipo, amaciando ali a história, falando, não, aconteceu, mas, né, agora já era, pô, muito passado, deixa passar. E querendo ou não também, tem a questão que o Japão sempre foi uma potência muito maior que a Coreia. E a história só sobra pra quem para quem ganhou a guerra, pra quem é o poderoso. A história só é escrita pra quem é o mais forte, quem escreve a história. Entendeu? Então, por isso que até na escola, pô, quando eu tava na escola, a única um quarto da página que eu vi sobre a guerra da Coreia era: a Coreia entrou em guerra, o norte apoio da União Soviética, o sul apoio da Coreia dos Estados Unidos. Acabou. Ninguém mais fala nada do Japão, do que aconteceu. Eu não sabia. Foi quando eu fui pra Coreia em 2016, fui pro exército em 2017, comecei a estudar, comecei a entender, comecei a conversar com as pessoas de lá, comecei a conversar, por exemplo, com ela, e ela começou a me explicar mais as coisas. Aí eu comecei a entender, por isso que existe tanto essa rivalidade de Coreia e Japão. Por isso que quando você vê um jogo de futebol, por exemplo, os coreanos não querem perder pro Japão. Não quer. Tipo, tudo bem, não tem, mas existe essa rivalidade. Existe uma retrogosto, uma rivalidade exatamente, que ficou pós-guerra. Exatamente. entendeu? 그래서 Caramba, eu não fazia ideia de 항상 tudo 일본이 isso. 더 돈이 많았기 E 때문에 como que 그렇게 funciona a 돈으로 이렇게 história 그리고 우리도 안 배웠다 학교에서. geográfica e socioeconômica, né? Como que funciona as brigas geográficas e sociais do nosso mundo. É muito doido, né? Não existe vilões nem mocinhos, existe uma história de injustiça, existe uma história de dominação sempre, colonização. É muito triste, né? Muito triste como funciona a humanidade.